E hoje estou recebendo Maria Inês, presidente do Instituto Gabriel e autora do livro Gabriele, Sementes de Esperança, sobre a trajetória do casal brasileiro que tentou doar órgãos de sua filha nascida com anencefalia. Bom dia, Inês. Bom dia, tudo bem? Você pode contar um pouco mais sobre a inspiração por trás do livro Gabriele? Então, logo ali depois dos acontecimentos, quer dizer, durante os acontecimentos, né, e após o nascimento da Gabriele, eu sempre escrevi muito, eu sempre tive essa vocação para escrever, né? E aí era uma coisa que estava muito presa dentro de mim, né? Porque apesar de ter sido uma notícia, né, em todo o Brasil, tudo, mas os meus sentimentos estavam muito presos, né? E aí eu comecei a escrever o livro, e escrevi de uma vez só. Quer dizer, foi uma catarse mesmo ali, né? De tudo que a gente tinha passado, né? Então foi isso, foram os acontecimentos, quer dizer, o que houve de bom e o que houve de ruim durante esse processo, né? Que fizeram com que eu tivesse essa necessidade até, né, de escrever sobre esse assunto, né? E como como vocês lidaram com a situação de tentar doar os órgãos, mesmo numa época em que a legislação não permitia isso? Então, nós nem sabíamos que a legislação não permitia, né? E então foi um momento assim de muita decepção, né? Porque no momento em que o Valdir ligou para a central de transplantes e falaram que não poderia ser doado os órgãos da Gabriele por causa do protocolo de morte encefálica, que não se aplicaria no caso dela, porque ela nasceu sem cérebro, então não poderia ser aplicado o protocolo de morte encefálica. E para a gente foi uma surpresa. Falou, óbvio, se ela não tem cérebro, não tem como comprovar a morte encefálica, né? Uhum. E aí que começou toda essa trajetória, que nós começamos, que eu costumo falar, eu e o Valdir sempre tivemos a pergunta no final, mas por que não pode? Por que é assim? Por que tem que ser assim? Né? Então a gente não aceitou aquela informação como definitiva e a gente quis saber o porquê. E aí nós começamos a trajetória através do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Né? Você poderia compartilhar alguma das principais etapas e desafios enfrentados por vocês durante essa jornada para entender a possibilidade da doação de órgãos de um bebê anencéfalo? Posso sim. Inclusive, eu acabei de me lembrar de uma outra. Quer dizer, nós tivemos dois pontos assim, que nos tocaram muito, né, durante esse processo. O primeiro foi Conselho Regional de Medicina, quando nós fizemos a consulta ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo para saber da possibilidade, se era possível ou não, porque com a gente sendo leigo, você fala, será que eu que estou querendo insistir numa coisa que não é possível, né? Uhum. E houve todo um processo, e o relator do nosso processo foi o Dr. Marcos Segre, que já faleceu, que é um especialista em bioética. E ele definiu muito bem a nossa posição, né? Ele falou assim, que não se deveria questionar a vontade dos pais, porque uma criança com anencefalia, ela já nasce em estado de morte. Então, não haveria necessidade de se comprovar a morte encefálica, porque ela é a única malformação que é incompatível com a vida, né? Então, foi um momento assim que, para a gente, nós até achamos que seria definitivo ali. E aí não foi, porque o Conselho Federal não teve a mesma opinião e a coisa foi, né, enrolando, tanto que só em 2007, isso foi em 98, só 8 anos depois é que houve uma legislação final sobre a doação de anencéfalos. E o outro momento foi nós termos tido o contato com o Dom Geraldo Gonzalez e Lima, que era um monge beneditino, que veio através da Folha de São Paulo, através da entrevista da Folha de São Paulo. Ele nos procurou e nos ofereceu ajuda. Uhum. E depois eu precisei realmente dessa ajuda e fui atrás dele. E ele que trouxe todo o processo da Itália, do caso italiano, né, do menino Gabriele, que doou o coração, que era anencéfalo também, e que doou o coração para um outro menino, chamado Giuseppe. E ele nos ajudou muito, ele foi um mentor espiritual para a gente muito importante nessa fase. Então a gente teve vários pontos positivos. A própria Cláudia Colucci, que foi a jornalista que fez a primeira entrevista e que
estourou tudo, né, na mídia, tudo, né, que era da Folha de São Paulo. Então a gente teve várias coisas assim que foram muito positivas e que eu compartilho no livro, né, inclusive, né, dessas experiências, né. E como foi a sua reação quando essa história chegou ao público, chegou na mídia? Olha, para mim foi um choque, porque eu não imaginava, nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que seria uma coisa que despertasse o interesse das outras pessoas. Eu achava que era uma coisa muito nossa, muito particular, muito íntima, né, do casal ali, né, meu e do meu marido, porque a gente sabia que ela não ia sobreviver. Então era uma relação que existia só entre nós ali, né, entre nós três e minha filha, né, que já estava com 14 anos, né, na época, a Débora. Então, realmente foi um choque para mim quando eu vi a repercussão. Porque, a princípio, a Cláudia Colucci, essa jornalista, ela era namorada de um amigo do Valdir de faculdade. E aí, outros amigos em comum falaram, ela está querendo fazer uma entrevista com vocês. Eu falei, mas por quê? Né? Que interesse isso desperta, né? Pode despertar nas pessoas. A gente não tinha noção onde a gente estava mexendo, né? E aí ela nos procurou, fez a entrevista e foi primeira página da Folha de São Paulo na época. E isso deu uma repercussão nacional e fora do Brasil também, né? Porque nós somos o primeiro casal, né, no Brasil a manifestar oficialmente o desejo de doar órgãos de um anencefalo. Então teve toda essa repercussão. Então aquilo nos chocou muito, né? Porque aí foram todos os telejornais, todos os programas de TV, tiveram coisas até assim que hoje eu paro e dou risada, né? De tão ridículas as situações, né? Que apareceram, de convites de programas, desses programas mais, né? De sensacionalistas, assim, que eu falava, meu Deus, como que pode, né? Então, assim, teve muita repercussão e isso nos assustou. Só que o Valdir, né, o meu marido falecido, ele tinha um bom senso muito grande, um equilíbrio muito grande, e aí ele que lidou com essa situação de fazer essa ponte com os jornalistas e foi lidando, né, para a coisa não chegar também até mim. Mas nós nos mantivemos no anonimato até o nascimento da Gabriele. E o que levou à criação do Instituto Gabriel e como ele tem contribuído para o incentivo à doação de órgãos e à prevenção em saúde? Então, o Instituto ele começou a surgir na nossa cabeça ainda durante a gestação da Gabriele, porque nós sentimos toda a falta de informação que poderíamos ter sentido naquela ocasião, porque não se sabia quase nada sobre doação de órgãos, não se tinha muita notícia sobre prevenção desse tipo de malformação, que depois eu fiquei sabendo que era uma coisa que já existia em outros países, né, que já existia no Brasil, inclusive, mas não chegava essa informação até as mulheres, né, que seria a prevenção através do ácido fólico, né, da vitamina B9, que poderia ter diminuído a chance, né, de ter um outro filho, né, com anencefalia, porque já tinha tido uma gestação anterior também com anencefalia. Então, essa falta de informação, essas informações erradas que foram passadas, até eu brinco, se fosse hoje, eu não sei como é que teria sido a repercussão com as mídias sociais. Porque na época era só jornal, TV e rádio, e já houve tanta informação falsa ali de mal entendimento, né, sobre o porquê da doação de órgãos de um anencefalo, né, que fez com que a gente tivesse vontade de trazer informação correta, entender do assunto e poder fazer. E começar, principalmente, na legalização, na normatização da doação de órgãos de anencefalo, né? Então, foi isso que nos motivou a começar com o Instituto. Só que, logo que a gente começou com isso, nós já procuramos a BTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é hoje a maior associação que nós temos, né, formada por médicos transplantadores. Então nós fomos entender quais eram as dificuldades do processo, o porquê que estava tão desorganizado ainda, né, estava começando a se organizar isso no país, né, a lei é de 94 e eu fiquei grávida em 97, então a lei era muito recente,
né? Então ainda havia uma desorganização ainda, né, no sistema. E nós começamos a aprender com quem mais entendia, que era a BTO. E aí nós percebemos que o buraco era maior, né? Que a questão da doação de órgãos era muito mais profunda do que só a normatização da doação de órgãos de anencefalo. E aí nós nos envolvemos na causa e permanecemos, e isso nos fez mais ainda querer fundar, né, querer criar um trabalho para levar informação e incentivar a doação de órgãos. O lançamento do livro está marcado para 28 de outubro na Casa de Cultura Odisseia, em São Paulo. Você pode compartilhar mais uns detalhes sobre o evento e que as pessoas podem esperar? Então, nós vamos fazer ali um encontro, né, de amigos principalmente, né, amigos e parentes ali, né, para prestigiar. Estou fazendo em São Paulo a primeira, depois eu vou fazer uma outra aqui no começo do ano aqui em Indaiatuba. Porque São Paulo foi onde nasceu, né, o Instituto, onde nós formamos tudo. Nós somos, né, de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Então, por isso que eu escolhi São Paulo para fazer o lançamento do livro. E vai ser uma tarde, assim, nós vamos tomar um vinho branco, vamos comer umas guloseimas lá e vamos esperar os amigos, né, que queiram compartilhar, né, essa experiência. Porque muitas pessoas conhecem o nosso caso, sabem, né, do que aconteceu, mas não conhecem os detalhes, né, de tudo que a gente passou até chegar no Instituto Gabriel, né, como é hoje, né, que há 23 anos, né, a gente está nessa área. A Gabriele, se fosse vivo, teria 25. Então, é muita história aí por trás, né? E eu conto justamente esse período, né, essa época, né, em que nós vivemos tudo isso, né? E para finalizar, qual mensagem ou lição importante você espera que os leitores tirem dessa história? Olha, eu acho que a primeira é a resiliência, sabe? É você não desistir na primeira. Quando falarem não para você, queira saber por que não. Por que não pode ou por que não... Questione, né? Se você tem essa dúvida, eu acho que tem que questionar e tem que acreditar. Se você acredita, você vai atrás, né? A gente tem que ter convicção. Essa vontade de fazer alguma coisa, de você transformar alguma coisa que teoricamente é negativa, né, como a perda de um filho, né, que não é fácil para ninguém, ainda mais na minha trajetória, que não foi só a Gabriele, foram outros filhos que eu perdi nessa caminhada. Então, é você não ver o lado negativo só da coisa, né? É você extrair alguma experiência ali que você possa transformar em positivo. Então, pessoas que estejam passando por outros problemas, né, não precisa ser especificamente esse, mas que não encontram, às vezes, saída, né? Eu aprendi com esse monge que eu falei, né, do Dom Geraldo, a seguinte frase, ele falava, a palavra-chave é aceitação. Aceita o que você não pode fazer. Aceita o fato que você não pode transformar, que você não pode mudar. Agora, a partir daquilo, você vai escrever a sua história. A partir dali, você vai fazer a sua escolha. Então, você pode se vitimizar ou pode fazer alguma coisa positiva. E nós escolhemos o caminho da positividade, de trabalhar sobre isso, né, com toda a experiência que a gente foi adquirindo, né, nesses anos. E é isso que nos motivou e continua me motivando, né, a continuar esse trabalho. Hoje eu recebi Maria Inês, presidente do Instituto Gabriel e autora do livro Gabriele, Sementes de Esperança, sobre a trajetória do casal brasileiro que tentou doar órgãos de sua filha nascida com anencefalia. Muito obrigado, Maria. Eu que agradeço.